Eu vou dar um foco aqui em a gente deixar uma fala aqui maior. Muito bom. E vamos, então, efetivamente começar aqui nosso bate-papo com uma boa noite para todos nós, né? Mais uma vez aqui juntos, né? Algumas pessoas que já são da trupe das séries, da trupe das ativações, as meninas que estão aí da cura taquiônica, que estão chegando. Fiquei surpresa, olhei aqui, vi Paula Vielda, falei, olha só quem está aqui hoje também. Muito legal ter vocês aqui, né, para falar desse trabalho. A Cida também está chegando aí. Boa noite, Cida. Boa noite. Tudo bem, minha flor? Tudo bem? Muito bom. Bom ter você aqui também. Então, Obrigada. o objetivo mesmo desse encontro, né? Eu vim falando para algumas pessoas, a gente fez algumas lives no mês de outubro sobre a Semana do Autocuidado Feminino, né? A gente focou muito na questão do autocuidado feminino, no autocuidado da mulher, né? Falando não só da mulher, porque eu aproveitei o mulher, na verdade, do nosso mês de outubro, né? Do nosso tentando arrumar aqui, me arrumar na cadeira de um jeito, mas tá difícil. E aproveitei esse momento, né, de outubro, justamente para a gente poder falar desse feminino. E falar desse feminino não só com esse lado mulher, mas também com o lado feminino no sentido yin e yang, né? No sentido integração do masculino e do feminino dentro de nós, tanto mulheres como homens. E como a gente começou a falar e fez esse ciclo em outubro, eu senti que eu poderia já trazer para vocês um pouquinho de informação sobre o que é esse trabalho de ciclo de autocuidado que eu costumo realizar e que eu abro normalmente, até agora eu sempre abri uma turma por ano, né? Eu sempre começo no início do ano e acabo por oferecer essas sessões, né, do ciclo de autocuidado ao longo do ano para as pessoas com em torno aí de 44 sessões de trabalho. Então, o meu objetivo foi, vamos fazer um encontro, que seriam os primeiros encontros do ciclo de autocuidado, só que em vez de fazer isso dentro do ciclo, eu resolvi fazer fora, fazer como encontro aberto, fazer aulas, né, abertas aqui, para que vocês possam entender como o ciclo funciona, para que vocês já possam ter algumas informações extras também para o trabalho de vocês, para o dia a dia de vocês, com esse encontro de hoje, e com as duas semanas seguintes, né, as duas próximas quintas-feiras, uma ativação, que é a ativação da fusão com a mente universal, que eu vou dar uma explicadinha também hoje para vocês, tá? Como é que ela funciona. Então, eu tenho dois objetivos aqui. O primeiro é poder compartilhar um pouco de informação sobre a anatomia energética humana com vocês, sobre a base de toda essa teoria que eu trabalho num sentido geral, tá? Então, essa anatomia energética envolve tudo que eu faço em mesa, em câmara lemuriana, em trabalho de cura taquiônica, em todas as técnicas que eu trabalho, eu uso essa visão de anatomia energética humana, né? E eu entendo que isso é importante para que a gente ganhe consciência de como essa energia funciona dentro do nosso campo, né? Eu brinco com todos e digo que esse sistema, né, de anatomia energética humana deveria ser estudado lá na nossa escola, quando a gente estuda os sistemas do corpo humano, em biologia, a gente devia ter uma aula de sistema de anatomia energética, né? Facilitaria muito a nossa vida, inclusive a vida dos nossos adolescentes também. Mas, enfim, né, isso ainda não é possível, então vamos tentar fazer esse processo por aqui, né? Fazer esse processo aqui juntos, para que a gente realmente possa conhecer um pouco mais de como esse sistema funciona. Então, a ideia é a gente compartilhar, grande parte, né, desse nosso encontro de hoje, compartilhar esse conhecimento, falar sobre esse tema. Eu quero dar, antes de entrar no tema em si, eu quero dar uma passada geral para vocês. Deixa eu dar uma subidinha na minha cadeira aqui, que eu entendi o que estava acontecendo. Eu quero dar uma passada geral para vocês do que vai ser o ciclo de autocuidado, do que é o ciclo de autocuidado em si,
para que vocês entendam como ele funciona, e se tiverem o desejo depois de participar ao longo de 2023 do ciclo, na última quinta-feira que a gente vai fazer o encontro aqui no dia 24, eu vou deixar disponível para vocês o acesso. Então, para quem quiser se inscrever para participar, eu vou deixar o acesso já liberado, antecipado, para quem está aqui nesse grupo, né? E vocês vão ter a chance, então, de fazer essa inscrição até o final de dezembro, para a gente começar esse trabalho efetivamente em janeiro de 2023. E mesmo eu dizendo para vocês agora no início que eu vou estar de férias em fevereiro, ele não para, né? Por qual motivo? Porque todos os nossos encontros, eles vão ficar todos liberados na plataforma. Então, assim, ao longo do ano, a gente vai ter alguns encontros presenciais, que eu falo entre aspas, ao vivo, né? Alguns encontros ao vivo. Mas a maioria deles vão ser encontros que vão ficar gravados e disponíveis para vocês, mas liberados semanalmente, tá? Porque a ideia é que você faça como uma sessão de terapia, né? Que você faça semanalmente aquela sessão. As primeiras turmas que eu realizei do ciclo de autocuidado, eu fazia todos os encontros ao vivo, online ao vivo. E começou a ter uma demanda do pessoal de me pedir para fazer gravado e deixar gravado, porque as pessoas não conseguiam, né, se programar efetivamente para estar toda semana no mesmo horário, naquele mesmo dia, para fazer as sessões ao vivo. Essa última turma mesmo, agora aqui do ano de 2022, 90% dos nossos encontros acabaram sendo gravados, porque o pessoal não conseguia, né, se organizar todo mundo para chegar no mesmo dia e horário. Então, eu decidi, por bem, fazer gravado, né, e criar alguns momentos dentro desse ciclo que a gente vai ter encontros online ao vivo, até para a gente discutir como é que está sendo o processo, como é que está acontecendo todo o trabalho com todas as pessoas que estiverem envolvidas. Além do que, quando a gente deixa esse trabalho, quando a gente faz esse trabalho no gravado, a gente consegue também permitir que as pessoas entrem a qualquer tempo no ciclo. Porque o que estava acontecendo até agora é que eu sempre trabalhei começando em janeiro e indo até o final do ano, e as pessoas que queriam entrar no meio do caminho acabavam ficando, né, perdendo o início, entrando no meio, e aí depois tinha que fazer no outro ano, e acabava ficando... não seguia, né, o ciclo da maneira que é o ideal seguir. Então, por isso eu resolvi deixar todas as semanas gravadas e liberadas semanalmente para quem estiver participando desse trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tem uma apresentação bem rapidinha, tá? Só para falar para vocês o que compõe o ciclo de autocuidado, o que é o ciclo de autocuidado, afinal, né? E, na sequência, a gente já vai entrar para falar da anatomia energética humana, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um compartilhamento. Eu só quero que vocês me confirmem se vocês estão vendo a minha tela e se quando eu ando, vocês veem o slide andar. Sim? Maravilha. Perfeito. Deixa eu admitir aqui mais uma das meninas. Eu só vou também pedir para vocês o seguinte, eu vou deixar a minha tela pequenininha aqui, então eu estou com o meu... Só eu aparecendo na minha tela aqui pequena, para que a gravação fique aberta para todo mundo, porque se eu ficar vendo vocês, na gravação depois atrapalha para as pessoas verem a apresentação. Então, caso vocês queiram falar comigo, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação, por favor, ou levanta a sua mãozinha para você poder aparecer por aqui, ou você abre o seu áudio e me fala, tá? Porque eu não vou conseguir ver vocês enquanto eu estou projetando aqui os slides. Então, a gente começa falando desse tempo com você, né? Porque o ciclo de autocuidado tem exatamente esse objetivo, que cada pessoa possa ter um tempo para fazer o seu movimento de autocuidado. Não é estético, não é exercício físico, não é mudança de comportamento alimentar, apesar de envolver tudo isso, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com as séries mestras, a gente acaba olhando para a gente como um todo,
né? E acaba fazendo vários movimentos em várias áreas da nossa vida. Então, eu costumo começar a falar do ciclo de autocuidado justamente trazendo essa visão das 7 saúdes, porque o objetivo principal desse ciclo é atender essas 7 saúdes que permeiam a nossa vida. Então, a gente fala de uma saúde que é física, que envolve exatamente as nossas habilidades, né, as nossas características aqui do nosso corpo físico, a nossa conexão com o corpo físico. Então, aqui a gente está falando da nossa alimentação, a gente está falando do nosso exercício físico, da importância de você ter cuidados, né, com a sua fisiologia, com o seu organismo, com tudo aquilo que você coloca para dentro do seu sistema. Então, inclusive dos processos que a gente desenvolve no físico como doenças, né, que são somatizadas aqui. Então, quando a gente fala de doenças somatizadas no físico, a gente tem que olhar para o físico e já começa a olhar para essa segunda saúde aqui, que é a saúde emocional, porque toda doença que está no físico também é emocional. Então, aqui a gente também olha para a saúde emocional e a gente vai trabalhar dentro de vários aspectos para equilibrar esse estado de saúde emocional. Quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando literalmente das nossas emoções, das cargas de energia que a gente traz, das nossas experiências, né? Não só desta vida, como de outras vidas, e que a gente acaba acumulando isso como registros de memória no nosso sistema e vai influenciando, né, tanto a nossa saúde como as nossas decisões emocionais no nosso dia a dia. Depois a gente vai para o que eu chamo de saúde intelectual, né? Ou seja, vamos olhar para o nosso campo intelectual, para o nosso campo mental, tá? O intelectual aqui está muito conectado com o campo mental, para a gente entender como é que está essa mente, né? Está elucubrando demais, está conseguindo fluir, não está fluindo, está fazendo aquilo que gostaria de fazer, está estudando o que gostaria de estudar, como é que essa mente está se portando e se relacionando no mundo, né? E também com esses corpos aqui, né? Com essa saúde emocional e com essa saúde física. A partir daí, a gente vai olhar para uma saúde social, ou seja, o quanto você tem de lazer na sua vida, o quanto você interage, o quanto você tem pessoas que você faz interações e relacionamentos interpessoais, né? Como é que estão as suas relações de uma forma geral? Aqui a gente pode falar de relação de amizades, de relação afetiva, né? Elas estão todas envolvidas aqui na saúde social. Depois nós temos a saúde profissional, que é a saúde que vai dizer como está a sua relação com o seu trabalho, né? Você faz aquilo que ama, você ama aquilo que faz. Como é que você está se posicionando nessa saúde, né? Como é que você está se sentindo? Como é que tudo isso está reverberando para você? E caminhamos em seguida para a saúde espiritual, que é justamente a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com os nossos fractais, né? Com a nossa alma, com o nosso espírito, podemos dar aí o nome que a gente quiser, mas a gente está falando aqui de uma conexão multidimensional da nossa própria família espiritual, da nossa família estelar, tudo está aqui dentro dessa saúde espiritual, né? E, por último, a gente tem uma saúde aqui, que é a saúde financeira, que apesar, né, da gente achar que o financeiro é esquisito, Vanessa, né? Falar de físico, emoção, mente, relações, profissão, espiritual, tudo bem. Agora, o que o financeiro está fazendo aqui? O financeiro está aqui justamente porque ela é uma saúde necessária para o momento que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos necessitando compreender e trazer para o nosso campo o nível principal de abundância, que é a abundância da natureza, a abundância do planeta, a abundância como ser divino que nós somos. E é muito mais do que financeiro. Aqui a gente está falando de prosperidade com propósito e de abundância, por isso a gente aborda a saúde financeira. E, né, todo mundo há de convir comigo que quando a gente fala de uma saúde financeira, quando esse financeiro está pegando, né, querendo ou não, a gente acaba tendo influência também em todas as outras, porque nós vivemos num mundo de terceira dimensão que demanda dinheiro, né, finanças, para conseguir se movimentar e realizar muitas coisas, tá? Então,
a gente vai considerar essa saúde financeira, inclusive, para aprender a olhar para ela de uma forma mais leve, de uma forma mais multidimensional. Então, essas 7 saúdes vão envolver o trabalho do ciclo de autocuidado, né? Então, eu estou mostrando isso para que vocês entendam que quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente vai estar, em todos os momentos, mexendo em todas essas áreas, ou seja, em todos esses campos vão ser abordados no decorrer deste ciclo, tá? A gente sempre vai trabalhar com esse foco e olhando para todos esses itens. E uma das coisas que eu vou fornecer para vocês inicialmente nesse trabalho, né, para quem for realmente aderir ao trabalho completo, a gente vai responder um questionário, na verdade, que é um gráfico mesmo, a gente vai chegar numa conclusão de um gráfico, onde você vai poder olhar para cada uma dessas saúdes na sua vida, como é que cada uma dessas saúdes está se manifestando no agora, para que você depois possa passar por todo esse trabalho e, no final, você vai refazer essa avaliação para a gente poder perceber o que você andou e o que você não andou nesse processo, tá? O que ainda precisa de cuidado e o que já foi melhorado e solucionado muitas vezes, ok? É importante entender que o ciclo de autocuidado é um trabalho que a gente chama de espiral ascendente, ou seja, é um trabalho literalmente evolutivo, que começa, né, fazendo esse movimento espiral para te levar para um movimento de evolução e ascensão. Então, ele é um ciclo que exige de você uma única coisa, que é a dedicação e a disposição, a disponibilidade de estar presente com você pelo menos 1h30 por semana, tá? É o tempo que ele vai exigir de você para que você possa subir nessa espiral ascendente, né, e desenvolver esse plano de autocuidado na sua vida. Tudo bem até aí, gente? Deixa eu abrir um pouquinho vocês aqui para eu dar uma olhada na carinha de vocês, que eu detesto falar sem olhar para vocês. Tudo certo aí? Maravilha. Muito bem. Tudo bem, Samantha? Vamos te ver aí. Então, esse é um pouco do que o ciclo está propondo, né? Como trabalho, como envolvimento de cada um de nós dentro desse movimento de transformação que a gente pode realizar e acredito que a gente queira, né, realizar na nossa vida. Muito bem. A partir daqui, eu tenho 2 slides que eu vou mostrar para vocês tudo que está dentro do ciclo, ou seja, como é que a gente faz isso que eu acabei de falar, né? A gente vai cuidar dessas 7 saúdes e vai se permitir entrar nessa espiral ascendente de evolução. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vivencia essa experiência ao longo desse trabalho? Então, aqui eu vou mostrar exatamente isso para vocês agora. A gente começa esse trabalho com esses 3 encontros que eu estou propondo hoje para você, começando hoje com vocês, que são esses 3 encontros gratuitos, que vão ficar disponíveis para as pessoas que entrarem depois ou que aderirem, elas também vão ter acesso, por isso até eu estou tendo esse cuidadinho aqui de gravar e deixar tudo bem fácil das pessoas visualizarem, né? Por quê? O primeiro passo é eu sempre falo que o primeiro passo é a gente dar comida para a mente, né? Quando a gente dá comida para a mente, quando a gente alimenta a nossa mente, ela dá uma relaxada e permite que a gente passe a sentir mais com o coração e a ser mais com o nosso plexo solar e ficar menos no tentar entender detalhe do detalhe do detalhe. Então, a gente dá uma ocupação para a mente para que a gente possa trabalhar com mais facilidade com as nossas emoções e com as nossas energias. E por isso eu começo justamente com essa aula de anatomia energética humana, para a gente entender como é que esse sistema energético funciona e como é que esse trabalho todo vai atuar no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, no nosso corpo emocional, mental, né? Mexendo com todas aquelas saúdes. Então, no final do dia de hoje, a gente vai trabalhar uma calibração do nosso campo eletromagnético, que vocês vão conhecer aí dentro desse detalhamento da anatomia energética. E depois, nos próximos 2 encontros, a gente vai trabalhar com uma série chamada Fusão com a Mente Universal.
Então, o que quer dizer isso, Vanessa, né? O que é fusão com a mente universal? Vocês vão ver que tem uns nomes aqui das séries que são bem complexos da gente eventualmente entender o que ele significa. E é exatamente por isso que eu quero explicar cada um deles para vocês rapidamente. A fusão com a mente universal é um trabalho de duas ativações, então, por isso que são 2 encontros, a gente vai fazer um em cada dia. São 2 ativações que fazem um trabalho exatamente para que nós nos conectemos com todos os caminhos possíveis dos nossos processos aqui na 3D em direção à 5ª dimensão. Então, fusão com a mente nos permite trabalhar nos nossos caminhos neurais, nos permitem trabalhar na nossa estrutura de DNA, para que a gente conte para esse sistema nervoso central, para esses caminhos neurais, que todos os caminhos estão dentro de nós e que todos os caminhos estão disponíveis à nossa volta, ao nosso redor. Então, é como se nós estivéssemos dando, muitas vezes aqui, novas informações, novos caminhos, novas crenças, vocês podem chamar como vocês quiserem, para o nosso campo eletromagnético, para que isso se processe no nosso campo mental, no nosso campo emocional, no nosso campo energético, no nosso campo físico, de maneira que a gente possa liberar cargas de energia que não nos servem mais e trazer novas possibilidades para a nossa vida, para dentro do nosso campo, como co-criadores, né? Como novos co-criadores, como co-criadores eternos daquilo que nós desejarmos para a nossa vida, né? Para a gente ativar cada vez mais a nossa capacidade de co-criar aquilo que a gente deseja. Ok? Então, a fusão com a mente universal é a primeira série que a gente trabalha, porque é uma série que vai abrir os caminhos, abrir as portas, né? Abrir o universo da nossa mente, abrir o universo do nosso campo eletromagnético para aceitar as múltiplas e diversas possibilidades que existem no planeta para que a gente possa absorver isso como uma nova realidade na nossa vida, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar nos próximos 2 encontros aqui, nas nossas próximas 2 quintas-feiras. Posto isso, a gente começa o trabalho efetivo a partir do mês de janeiro de 2023, com este passo a passo que vocês vão ver aqui. Então, vocês vão perceber que nessa apresentação tem o nome do trabalho e a quantidade de encontros que aquele trabalho vai oferecer para a gente. Um detalhe aqui que eu quero deixar para vocês é que eu vou fornecer essa apresentação para vocês. Então, além do vídeo que eu vou colocar lá, depois eu compartilho esses slides que eu estou mandando, porque vocês também conseguem olhar detalhes se quiserem estudar isso com mais tempo depois, né? E olhar com mais critério aí. Então, a gente começa, a partir do primeiro encontro de janeiro, com o que eu chamo de aplicação do traje TTA. Eu já vou explicar para vocês o que é o traje, tá? Eu vou passar pela série e, na sequência, eu já tenho um slidezinho aqui mostrando para vocês um pouquinho o que é o traje TTA. Mas num âmbito mais amplo, né, eu poderia dizer para vocês que o traje é uma roupa, literalmente. O nome dele traz exatamente aquilo que ele manifesta, tá? O traje é uma roupa cósmica que a gente recebeu, que a Lily Wong, que é... já que estou falando, eu vou passar aqui já vou adiantar, porque eu não vou conseguir não falar, deixar para falar depois. Então, vamos lá, ó, aqui. Tá? Então, o traje é uma roupa cósmica que a Lily Wong, que é essa pessoa maravilhosa, um coração gigante, trouxe através de canalizações, de contatos com seres lemurianos, pleiadianos, arturianos. Ela tem muito contato com todos esses seres, né, das estrelas que fazem parte da biblioteca viva da humanidade, né, do nosso cosmos, e ela traz muitas informações, né, de várias maneiras diferentes. Depois vocês podem até procurar alguma coisa dela se vocês se interessarem. Mas um dos trabalhos que ela canalizou e que ela trouxe foi exatamente o traje TTA, que faz com que a gente possa ancorar no nosso corpo uma série de novas informações para que a gente sustente os processos que a gente está vivenciando. Então, o traje é um grande fortalecedor do nosso sistema, por isso que eu abro o trabalho praticamente com ele.
Porque é como se a gente falasse assim, ó, sabe quando você vai mergulhar e você fala assim, não dá para mergulhar sem colocar uma roupa de neoprene, uma roupa de mergulho, porque se você entrar no mar lá, ou numa água muito quente, ou numa água muito fria, você vai ter uma homeostase no seu corpo que vai te levar a um estado de desequilíbrio. Aqui a gente pode pensar no traje TTA da mesma maneira. A gente veste esse traje de maneira que você esteja preparado física, emocional, mental e energeticamente para experienciar todas essas novas cargas de energia que estão chegando no planeta e que estão sendo transmitidas para nós a todo momento, né? Eu comecei aqui perguntando para vocês, e aí, tinha pouca gente ainda, e eu falei assim, e aí, como é que foi o eclipse, né? Muita bagunça aí, muito conturbado, né? Por quê? Porque movimentos no planeta como um todo, né? Como eu gosto de dizer, as orientações que chegam das nossas estrelas influenciam diretamente a nós, assim como as energias que vêm do nosso Sol central, né? E todas as cargas que estão chegando no planeta, com todo esse movimento de transição, vai fazendo vai dando efeitos no nosso corpo, gera efeitos colaterais no nosso corpo. E se a gente tiver ferramentas que fortalecem esse corpo físico e esse corpo energético para sustentar essas mudanças, isso nos é muito bem, muito produtivo, eu diria, né? Muito efetivo para nós. E o traje TTA tem exatamente essa proposta, né? A proposta de fortalecer toda essa estrutura em vários níveis diferentes, tá? Assim como também permitir que a gente melhore a nossa performance em tudo aquilo que a gente faz no aqui, no agora, na 3D. Então, você vai fazer academia com mais vontade, com mais empenho, com mais facilidade, você vai dirigir com mais facilidade, você vai trabalhar com mais facilidade. É como se a gente facilitasse a nossa ação na 3D quando a gente está munido aí dessa tecnologia que é esse traje. Beleza? Então, o que que acontece? A gente vai fazer uma sessão de aplicação desse traje, que vai passar por vários corpos, por várias instâncias do nosso ser, e depois vocês vão ter uma chavinha, vamos chamar assim, que é para ativar esse traje. Você não vai precisar ficar vestindo o traje todo dia, mas você vai precisar usar essa chavinha diariamente para ativar ele em você e você poder diariamente utilizá-lo em tudo que você for fazer no seu dia a dia, ok? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem aí dentro do ciclo de autocuidado. Depois disso, a gente passa para o coração do humano universal, que é uma ativação de um único encontro, uma ativação onde a gente vai trabalhar o alinhamento entre sentir com a mente, saber com o coração e ser com o plexo solar. É justamente um alinhamento necessário para que a gente possa entrar nessa nova frequência dimensional, de maneira que a gente sustente também este ser integral que nós somos, né? No geral, a gente vivencia as nossas experiências ou mais com a mente, menos com o coração, ou mais com o coração, ou menos com a mente, né? Ou eu estou muito na emoção, ou eu estou muito na razão. Essa polaridade, ela ainda é muito forte na humanidade. E o coração do humano universal vem trazendo, primeiro, um terceiro cérebro, que é a nossa área do plexo solar, que envolve o nosso intestino como um terceiro cérebro, e ele vem integrando justamente o sentir, o saber e o ser, para que a gente tenha uma construção de realização muito mais intensa, né? Muito mais propícia para a nossa nova realidade aqui no 3D. Então, percebam que eu estou dizendo, olha, sentir com a mente, saber com o coração e ser com o plexo solar. Tá? É isso que vai ser trabalhado e integrado neste coração do humano universal. Eu tenho uma prévia, tá? E fica para vocês essa dica também. Eu tenho uma prévia de uma ativação do coração do humano universal aberta no meu YouTube. O meu canal do YouTube tem essa ativação resumida para que vocês possam experimentar e receber parte desse contexto. Então, quem tiver o desejo de já ir lá, né, entre a última fusão com a mente universal e o nosso primeiro encontro lá em janeiro, pode aproveitar e fazer. Eu tenho 3 ativações liberadas lá no meu canal do YouTube. O Coração do Humano Universal,
a varredura em espiral, que também é bem legal para fortalecimento do nosso sistema, e o encontro de número 13 da EMF, que é um balanceamento do nosso campo eletromagnético, passando pelas 12 fases da EMF também de forma resumida, tá? Então, a gente coloca aí como sendo uma sessão que vai te dar um novo equilíbrio, né, na sua malha de calibração universal, que vocês vão entender hoje um pouquinho melhor o que é, tá? Então, tem as 3 lá disponíveis que vocês podem fazer nesse meio tempo no mês de dezembro, né? Vamos falar assim, porque a gente vai acabar no final de novembro e no mês de dezembro dá para usar essas 3 sessões aí, se vocês quiserem não deixar de fazer alguma coisa durante esse período, principalmente que tem as festas, né? Que é aquela correria, aquela maluquice toda que a gente vai vivendo. Posto o coração do humano universal, a gente começa com a presença universal. Presença universal é uma série mestra, né? Do coração do humano universal para diante, a gente está falando de trabalhos realizados em parceria com a PEG Fênix Dubro, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês também a fotinho da PEG, tá? Muito do trabalho que a gente vai fazer aqui no ciclo de autocuidado está conectado com o trabalho da PEG, né? Então, ela é uma americana que canalizou a MF Balance Technique, e todos esses trabalhos que vocês estão vendo, a iFênix, MF Express, Inteligência Inata na Vida Diária, e as séries de ativações mestras, que já são 12 hoje, tá? A PEG ensina isso para vários professores no mundo, né? As técnicas dela estão presentes em mais de 70 países, e eu sou uma das professoras que trabalha com essa técnica aqui no Brasil. Então, eu decidi, por bem, colocar, né, grande parte dessa série no nosso ciclo de autocuidado, porque as séries são literalmente grandes movimentos transformadores. Eu falo isso para vocês por experiência própria, né? Eu experienciei série por série e grandes mudanças na minha vida, no meu trabalho, a partir desse trabalho dela. Então, por isso eu venho trazendo eles aqui. Então, a gente vai movimentar as 12 séries mestras dentro do trabalho do ciclo, e a gente também vai trabalhar com a EMF Express, que é diferente da EMF Balance Technique. EMF significa campo eletromagnético. Então, a gente vai fazer um trabalho aqui que é de balanceamento express do campo eletromagnético. São 12 padrões em 4 sessões diferentes que a gente faz no final da série, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Vou voltar lá para a gente concluir aqui o que elas estão dizendo para nós. Então, olha só. Presença Universal é uma série de 4 encontros que vai trabalhar a nossa conexão e o nosso sistema físico, literalmente, sempre conectado ao energético, sempre trabalhando com a nossa malha de calibração universal, mas calibrando para uma oitava acima, ou seja, para um movimento mais elevado daquela espiral que a gente vem falando, todo o nosso corpo. Então, aqui a gente passa por todos os sistemas do nosso corpo humano, trabalhando, calibrando, equilibrando, tirando a energia que não serve mais, limpando registros de memórias negativas e trazendo a potencialidade de novas frequências para o nosso dia a dia, tá? Para cocriar novas realidades para a nossa vida. Aqui eu posso dizer para vocês, minha experiência pessoal, presença universal, eu mudei maneira de comer, formas de me alimentar, várias coisas que o meu corpo não aceitou mais, que eu tive que mudar de formato, né? Tudo para trazer um outro nível de saúde. E até doenças físicas que eu poderia manifestar lá na frente apareceram antes para que eu pudesse olhar para aquilo e solucionar essas questões antes de virar realmente uma doença somatizada, tá? Então, está muito conectado com o estar aqui e agora e olhar para o corpo, né? Olhar para essa divindade que nos permite manifestar na 3D. Depois a gente segue para a energia universal do dinheiro, que são mais 4 encontros que vão nos fortalecer na conexão multidimensional dessa energia chamada dinheiro. Ou seja, nos permite olhar para essa frequência de uma forma muito mais elevada, trabalhando de maneira que essa energia flua na nossa vida através da prosperidade com propósito. Para que a gente aprenda a entender esse equilíbrio do dar e receber,
no mundo, né? E calibrar, inclusive, essa energia. E vale ressaltar aqui, tá, para vocês saberem que nesse trabalho como um todo, a gente sempre vai ter uma aulinha no começo, então eu sempre vou trazer um pouquinho de teoria para vocês, dar aquela comidinha para a mente, como eu falei, e depois, na sequência, a gente vai trabalhar com a ativação naquele dia. Por isso que é sempre 1h30 de encontro. É mais ou menos 1 hora de sessão e meia hora de bate-papo aqui, de troca e de conhecimento. Então, eu acho engraçado que a gente faz um trabalho que chama ciclo de autocuidado como característica de tratamento, e todo mundo acaba chamando o ciclo de curso, porque o que as pessoas me falam é que ao longo do ano elas fazem um curso quando faz, né, esse trabalho todo, porque a gente aprende muito e troca muita informação aqui. Depois da energia universal do dinheiro, a gente segue com um trabalho que é a diplomacia universal. E o que a diplomacia universal nos oferece? A diplomacia universal é o trabalho que vai mexer nas nossas relações, tá? Então, a gente vai aprender a nos relacionar, tanto no sentido afetivo como no sentido interpessoal. Diplomacia universal vai trabalhar com a nossa neutralidade, com a nossa habilidade do não julgamento, de concordar em discordar, de maneira que a gente faça isso de forma equilibrada e de forma harmônica na nossa vida. Depois seguimos para a Ponte Universal de Graça, que tem também 3 sessões aqui, onde a gente começa a fazer uma transição para a 5ª dimensão, onde a gente começa a mexer nos nossos encerramentos de ciclos, onde a gente começa a liberar cargas para encerrar os ciclos necessários e poder caminhar para novos ciclos, para novas possibilidades, nos conectando também com as energias da 5ª dimensão. É a ponte entre uma e a outra. A Leila fez um comentário aqui, ela disse, eu também... Não, minto, tem um comentário antes. Tudo tranquilo, Leila falou, eu também. Depois da ativação, meu corpo passou a não aceitar mais alguns alimentos e como sou São Tomé, às vezes eu tento ver e me dou mal. E é verdade, Leilinha, também acontece isso comigo. Às vezes eu insisto, falo, ai, mas quero tanto, vou lá. Não dá certo, quebro a cara. Muito bom. Saímos da ponte universal, que é essa transição entre 3ª e 5ª dimensão, encerramento de ciclos, novas possibilidades, a gente cai na malha de calibração Evolui, 8 portais mestres. Aqui a gente vai trabalhar ancestralidade universal, DNA universal e corações dourados. A gente começa a adentrar mais nessa visão multidimensional e toda a nossa herança cósmica. Então, a gente começa também a trabalhar a liberação de cargas, que são cargas que vão além das nossas encarnações no planeta, da nossa herança, da nossa família estelar, que vai além das nossas famílias terrenas, vamos chamar assim. E são 3 sessões que envolvem aqui este trabalho. Na sequência, a gente vai para a ascensão evolucionária, espiralando para cima. Então, literalmente, a gente começa a subir naquela espiral que eu mostrei para vocês no início, de maneira que a gente vai galgando os nossos degraus aqui evolutivos. E depois a gente se prepara para receber espirais de liberdade em outros 3 encontros que vão trabalhar na conexão da nossa mente e do nosso coração, novamente integrando os nossos hemisférios cerebrais, e fazendo um movimento de espiralar essa liberdade em todos os aspectos da nossa vida, para que a gente possa cada vez mais manifestar quem nós somos, como seres integrais, né? Como essência divina, no aqui e no agora. É a liberdade para manifestar essa essência divina. Depois, em 2 encontros, a gente vai para professor de professores, e que isso não é só para professores, tá? É importante a gente ressaltar que professor de professores é justamente uma possibilidade da gente simplesmente trabalhar com acessar os novos planos de aula do planeta, ou seja, acessar as novas possibilidades. Qual é o próximo? O integral aqui desse trabalho vai dizer assim, olha, professor de professores acende a centelha da grande evolução, ou seja, acende a chama dessa grande evolução e começa a perceber quais são os caminhos que você pode fazer. Então, qual é o próximo passo que você tem para dar na sua vida agora? É isso que essas séries vão trazendo para a gente, que essa série em especial, essas 2 sessões,
vão trazer para a gente uma clareza, né, uma abertura de visão para a gente entender qual é o próximo passo a dar na nossa vida. Depois a gente vai para 3 encontros de campo universal únicos e unidos, onde a gente vai trabalhar na cocriação de novas possibilidades, literalmente. 2 encontros de transições e transformações, onde nós vamos aprender a usar as energias de forma correta para transitar e transformar, para poder fazer mudanças na nossa vida da maneira como a gente deseja. Reconhecendo na sequência, em 2 ativações também, as nossas energias que são nascidas da Terra e das estrelas, ou seja, eu faço parte do planeta, mas eu também trago uma experiência que é estelar, que é multidimensional, então começar a perceber e reconhecer essas instâncias dentro de mim, para que a gente se prepare para seguir para as linhas de tempo evolucionária. Linhas de tempo evolucionária já começa a ser uma série um pouco mais multidimensional, vamos chamar assim, porque aqui a gente começa a se conectar com o nosso eu da 6ª dimensão. Então, a gente já começa a abrir muito mais a nossa conexão multidimensional para receber instruções e acessar essas linhas de tempo de diferentes formas. Então, é um grande aprendizado aqui para a gente nessa série, de movimento multidimensional mesmo para cada um de nós, principalmente para aquelas pessoas que trabalham terapeuticamente falando, que canalizam coisas, porque aqui permite a gente ir e vir nessas linhas de tempo de uma forma muito mais intensa. E, por último, a gente tem mais 3 encontros, um chamado Poder da Presença e o outro chamado Poder do Propósito, onde o poder da presença vai nos conectar com a nossa dignidade de receber todo esse movimento, todo esse amor infinito e todo esse processo, e o poder do propósito nos dando literalmente como se fosse assim, a liberdade de seguir naquilo que nós viemos fazer aqui, né? De manifestar aquilo que nós realmente somos e fazer aquilo que nós realmente nos propusemos fazer quando escolhemos estar aqui. E a gente fecha o trabalho com 5 encontros, onde 4 deles é este balanceamento do campo eletromagnético através das energias express, que é um movimento que vai trabalhar em cada partezinha da nossa malha de calibração, para liberar qualquer resquício que tenha ficado de todos os outros trabalhos realizados e também abrir espaço para a manifestação de novas possibilidades. E a gente conclui o trabalho com uma cura ancestral lemuriana, que já começa a abrir as nossas frequências para a nossa conexão com essa espiritualidade, com essas energias, vamos dizer assim, com essas famílias multidimensionais, mexendo já no nosso DNA, na nossa estrutura de DNA, para uma nova forma fisiológica, né? Uma mudança biomolecular aqui, para que a gente se adapte para essa instância do novo humano, vamos chamar assim. Tá? Então, a gente fecha o ciclo com essa cura lemuriana, com essa cura ancestral lemuriana, para que a gente possa finalizar o trabalho lá, né, a 44 sessões à frente, quase lá já no finalzinho do ano, tá? Só para vocês saberem aqui, né? Se a gente pensar que o ano tem 52 semanas, né, a gente vai com esse trabalho aqui pelo menos até novembro, provavelmente. Tá? Para vocês terem ideia aí. Então, esses 2 slides a gente já passou, né? Falando um pouquinho desses trabalhos. Vale ressaltar que para aquelas pessoas que se interessam em aprofundar o trabalho do ciclo de autocuidado, a gente tem ainda aqui o trabalho da inteligência inata na vida diária e do iFênix, que são muito propícios para a gente estar mais profundo e se conectar mais ainda com esse movimento interno do nosso sistema e da nossa malha de calibração universal. Tá? Então, vale a pena para quem termina, né, para quem conclui o ciclo, poder dar profundidade aí, continuidade nessas calibrações. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar aqui, olhar para vocês um pouquinho. Deu para entender o funcionamento do ciclo? Eu não quero ficar aqui me detendo muito a ele, porque o nosso objetivo é a aula, né? Ninguém vem aqui fazer um encontro gratuito para ficar ou me ouvindo explicar o trabalho. Eu acho que todo mundo tem a intenção, né, maior de absorver o conteúdo que a gente pode trabalhar.
Então, eu quero deixar mais tempo aqui para a gente poder realmente discutir, conversar sobre a anatomia energética humana. Mas quero deixar aberto para vocês, né? Se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, quiserem fazer, podem fazer no grupo, podem me mandar no particular, para que eu possa ir esclarecendo, né, essas dúvidas e essas perguntas de vocês com relação ao formato do ciclo, principalmente. Porque com relação à aula, vocês podem perguntar aqui, podem perguntar lá depois também. A maioria de vocês já me conhecem, sabem que eu sou bastante acessível para isso, né? E principalmente com foco no ciclo, podem ir tirando as dúvidas que vocês tiverem para a gente não ter que ficar aqui, né, muito maçante nessa explicação. Leilinha falou que esse conteúdo já é uma aula. Já é uma aula, Leilinha, eu concordo com você. Porque, assim, quando a gente pensa, né, no formato, é o que eu costumo dizer, quando eu penso no formato do ciclo, eu já penso num formato de transformação, né? E quando a gente vai olhar para esse passo a passo, mesmo que a gente fale rapidamente de cada uma delas, a gente já tem uma ideia, né? Nossa, qual é o passo a passo que eu talvez preciso criar para olhar para mim, para me conhecer, para fazer um processo de liberação, de transformação, né? Cada nome da série já nos dá mais ou menos essa sequência, né? E essa ideia. Uma outra coisa que eu acho legal falar para vocês, porque algumas talvez já tenham feito, qualquer série que você já tenha feito, você pode refazer, tá? Então, tem pessoas que falam assim para mim, Vanessa, mas eu já fiz Energia Universal do Dinheiro, eu posso pular essa série? Pode. Eu aconselho? Não. Porque você, quando fez Energia Universal do Dinheiro, você era outra pessoa, né? Quando você fez a Energia Universal do Dinheiro, você não tinha feito fusão com a mente universal, você não tinha feito trave TTA. Então, a cada momento que você vai passando no teu processo, você vai se tornando outra pessoa. Eu não sou mais a pessoa de ontem, né? Não sou mais a pessoa de anteontem. Então, é sempre legal. As séries mestras você pode refazer sempre que quiser, né? Sempre. Porque você sempre vai chegar num nível mais profundo daquele trabalho. Até tem algumas séries até que a gente fala, né? Eu mesmo, quando faço as formações para as minhas alunas que são ativadoras das séries, quando a gente fez transições e transformações, eu disse para elas, agora vocês vão fazer de novo Energia Universal do Dinheiro, vocês vão lá trocar uma com a outra a Energia Universal do Dinheiro. Porque depois que você faz transições e transformações, você gera um nível de habilidade dentro do seu campo eletromagnético, de flexibilidade de frequência, que quando você volta na Energia Universal do Dinheiro, que é a segunda série, você transforma de novo a sua capacidade de prosperidade com propósito. Então, não tem como falar que, fiz uma vez já está bom, né? Não tá. A gente vai calibrar esse sistema eternamente, porque você sempre consegue subir uma oitava a mais quando você refaz, né? Você sempre consegue ir mais fundo no trabalho quando você está passando por essas séries mais de uma vez, tá? Então, fica aí essa dica para quem tem a dúvida, tipo, mas eu já fiz, o que eu faço, né? Eu diria para você, faça de novo, porque realmente vale a pena quando você olha para isso nesse contexto todo, tá? Principalmente pós-TTA, porque vai te dar uma nova forma de lidar com toda essa calibração, ok? Então, daqui, a gente vai seguir falando um pouco dessa anatomia energética. Eu sei que tem algumas de vocês aqui que já fizeram outras formações comigo, que a gente também já falou de anatomia energética, mas eu sei que também é um assunto que nunca é demais a gente ouvir, né? Porque a gente sempre absorve alguma coisa e uma aula também nunca é igual à outra, porque a energia é sempre do grupo, né? Então, a gente vai passar aqui, né? Seguir aqui, justamente abordando cada um dos aspectos da nossa anatomia. Para que a gente entenda, né, exatamente onde esse trabalho vai atuar. Eu acredito piamente, né, que é extremamente importante a gente saber como que cada uma dessas séries, como que o traje, como que cada trabalho desse vai agir no nosso sistema, né? Como é que isso vai influenciar na minha saúde financeira? Como é que isso vai influenciar na minha saúde intelectual, na minha saúde social? Apesar de vocês já terem provavelmente aí conectado na mente de vocês, quando eu fui falando da série,
né? Cada série trabalha uma saúde específica, a gente pode falar que algumas trabalham mais de uma saúde, inclusive, né? Por exemplo, pode falar, a energia universal do dinheiro está ligada na saúde financeira, né? Presença universal está ligada na saúde física, diplomacia está ligada na saúde social. A gente pode fazer essa associação, né? É legal entender também como é que isso acontece do campo para dentro, né? Como é que isso manifesta no nosso sistema energético mesmo? Como é que mexe? Porque é interessante vocês compreenderem que todo esse trabalho, ele é um trabalho que ocorre em nível de DNA, em nível celular, né? Parece uma coisa assim, é só uma meditação, mas vai muito além de uma meditação guiada, né? Ele tem várias intenções expressas dentro desses trabalhos que levam informação diretamente para o nosso nível celular e que vai transformar tanto no nível celular como na estrutura de DNA. Transforma no nível celular e desperta dentro da estrutura de DNA grande parte dessa informação que está adormecida naqueles 95% que dizem que é lixo, né? Que dizem que não serve para nada, que está lá na nossa estrutura, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho desse sistema e tudo que compreende essa anatomia para chegar nesse nível celular e esse nível de DNA. E, ao mesmo tempo, como é que isso se manifesta daqui para o que a gente vai chamar de multidimensional. Tá? Então, inevitável a gente dizer que passa pelos chakras, né? Os chakras são os grandes vórtices, motores de energia que a gente possui no nosso corpo. Então, não tem como circular energia pelo nosso corpo se a gente não tiver chakra, né? Os chakras são quase como as veias para circular o sangue. Então, se circula sangue no nosso corpo, circula porque a gente tem veia. Se circula energia no nosso corpo, circula porque a gente tem chakras, tá? Então, eles são grandes motores, grandes vórtices de energias que fazem essa circulação pelo nosso corpo. No geral, a gente ouve falar de 7 principais chakras, que são esses que vocês estão vendo aqui na lateral, que vocês estão vendo aqui nesse serzinho sentadinho, né? Em todos eles aqui, em todas essas imagens aqui, deixa eu tirar aqui, que vocês estão visualizando. Começando por baixo, vermelho, chakra básico, laranja, chakra sacral, amarelo, plexo solar, o verde, cardíaco, o azul claro, laríngeo, o azul índigo, frontal, e o violeta, o coronário, tá? A maioria das pessoas vão falar dos 7 principais chakras, tá? Apesar de que nós temos vários teóricos que vão descrever esses chakras de formas diferentes. Então, se vocês pegarem interpretações de mais de um teórico, vocês vão ver nomes diferentes, posições diferentes, mas os 7 principais são sempre, normalmente são os mesmos em todos os lugares, tá? Existem milhões de chakras pelo nosso corpo. Todo o corpo é composto por vórtices de energia, vórtices maiores e vórtices menores, né? Então, aqui a gente fala dos principais chakras, que são os chakras que fazem exatamente o caminho da nossa coluna, né? Porque o chakra básico começa exatamente ali na região do períneo e o chakra coronário chega até o topo da nossa cabeça, tá? Vale ressaltar aqui que no nosso trabalho em especial, dentro do que a gente vai fazer tanto no traje, como na cura ancestral lemuriana, como nas séries mestras, a gente utiliza muito um chakra que não aparece como um dos chakras principais, mas que faz uma grande diferença, e para quem está habituado com a cura taquiônica também sabe que a gente usa ele, que é o chakra cardíaco superior, tá? Que está aqui, ó, onde está meu coraçãozinho, exatamente, né? Ele está exatamente na região do timo, que é entre o chakra cardíaco, então, entre o símbolo verdinho, que a gente está vendo aqui, e o chakra laríngeo. Então, o chakra cardíaco superior está na altura do timo, acima do chakra cardíaco. Ele faz parte do complexo cardíaco, do complexo de chakras cardíaco, mas ele está exatamente, praticamente acima, né, em cima, não é acima, é em cima do timo. E ele é representado pela cor rosa, pelo rosa do amor universal. Tá? Então, esse é um chakra que a gente vai usar bastante também, é um ponto, né, de um centro de força que a gente vai usar muito no nosso trabalho, e que ele não é representado aqui dentro dos 7 principais chakras. Então, quando a gente fala de chakras no nosso trabalho, a gente vai falar de 8 principais chakras, tá?
o 7 que todo mundo, né, normalmente já conhece, e mais esse 8º, que é o chakra cardíaco superior, na cor rosa. Beleza? Eu não vou entrar no detalhe aqui da gente explorar o que cada um desses chakras está conectado, ou está fazendo, ou como funciona, né? Porque aí a gente teria que fazer uma aula só de chakras para poder, na verdade, detalhar mais, né, todo esse sistema. Mas o que eu quero propor para vocês é que vocês possam, né, se quiserem ver livros e internet e aprofundar mais, vocês têm algumas possibilidades. Se alguém quiser mais detalhes, pode me pedir indicação, eu posso passar livros, o que for para vocês. Mas, principalmente, a gente saber onde está, né, cada um deles aqui, como está mostrando aqui nessa figurinha, porque a gente vai usar muito isso no nosso trabalho depois lá no ciclo, né? A partir da semana que vem, a gente já vai estar olhando para isso. Então, o chakra básico, exatamente na base da coluna, né? Está exatamente ali na região do períneo, na base da nossa coluna. O chakra sacral, que está aqui na região do baixo ventre, então está uns 2 dedinhos abaixo do nosso umbigo. O plexo solar, que é um chakra que está na região do nosso sistema digestório, então ele pega toda a área do nosso intestino, do nosso estômago. O chakra cardíaco, que está exatamente aqui na região do coração, apesar do nosso coração estar um pouquinho deslocado para a esquerda, ele pega toda essa área do coração. O cardíaco superior, que eu falei para vocês que está aqui na região do timo. O chakra laríngeo, que é o azul clarinho, que está aqui na região da garganta, o frontal, que é o azul índigo no terceiro olho, bem aqui no centro da testa, e o coronário, que é o violeta, que está aqui no topo da cabeça, e que em alguns trabalhos a gente vai usar, além do violeta, o branco e o dourado para representar também esse chakra, tá? Então, aqui, uma geral, aqui uma passa sobre os chakras, para que a gente tenha essa informação básica, né? E que a gente possa até se aprofundar depois, para quem tem interesse em conhecer mais sobre chakras, estudar mais sobre eles. Na sequência dos chakras, para que a gente possa entender todo o trabalho, é importante a gente compreender que também existem o que nós chamamos de corpos sutis. Corpos sutis fazem parte de todo um estudo oriental, podemos dizer assim, né, que vem lá da Índia, vem de todo esse estudo do Oriente, que vai compor este ser humano e dividi-lo em partes para que a gente possa entender como é que essas partes se manifestam nessa estrutura que é mais etérica, nessa estrutura que é mais energética do que física. Mas, obviamente, o corpo físico faz parte dela. Vale a gente ressaltar que aqui vocês estão vendo essa imagem, começando do número 1 lá em cima e terminando no número 7 aqui embaixo. Tem algumas bibliografias que você vai ver essa numeração invertida, o número 1 aqui embaixo e o número 7 lá em cima. Isso não faz a mínima diferença, tá? É uma linearidade pura para a gente poder simplesmente nomear cada corpo e explicar o que cada um deles faz ou como eles funcionam. Tá? Então, aqui no nosso trabalho, a gente vai falar do 1 lá em cima até o 7 aqui embaixo. E quando eu falo aqui embaixo e lá em cima, eu estou me referindo ao plano físico, né? A matéria, sendo o número 7, e o plano mais sutil, mais etérico possível, sendo o número 1 lá em cima. Tá? Então, quando a gente está falando do corpo físico, que é esse corpo 7, a gente está falando da nossa matéria mesmo, né? De toda a nossa biologia, de toda a nossa fisiologia, de toda a nossa anatomia fisiológica, tudo que compõe esse invólucro, né, de carne que sustenta o nosso espírito aqui na 3D. Então, esse é o corpo físico, aquele que a gente já conhece, que a gente consegue pegar, que já está tudo certo aqui, fácil da gente compreender. O corpo 6 é considerado um corpo etérico, é também conhecido como duplo etérico, ou seja, é o corpo que conecta a gente com os outros corpos. Eu falo que ele é o fofoqueiro, ele é o leve-trás. Ele é o cara que leva a informação do corpo físico para o corpo emocional e mental, e do corpo emocional e mental para o corpo físico. Então, é ele que faz esse trânsito de informações, tá?
Esse corpo é um corpo muito importante, porque muitas vezes a gente pode encontrar manifestações de doenças que ainda não somatizaram no físico nesse corpo, e elas podem ser tratadas nesse corpo, inclusive, né? E ele é um corpo que não chega a ser um corpo físico, de matéria física, como é o nosso corpo, mas também não é um corpo 100% etérico. Ele é quase que de uma matéria gelatinosa, vamos chamar assim. A gente não consegue visualizar com os nossos olhos, mas ele é um corpo que é mais denso do que todos os outros, tá? Mais próximo da nossa matéria. O corpo 5, e aqui eu gosto de dizer, gente, que muito do trabalho energético é realizado no duplo etérico, tá? Só para vocês saberem. Muito do que a gente faz, energeticamente falando, quando a gente manipula energia no corpo, é no corpo 6 que a gente está trabalhando, é ali que a gente está atuando e mexendo, tá? Corpo 5 é o corpo emocional ou astral, né? E vocês podem ver que ele é o terceiro corpinho que é igual ao corpo físico, ou seja, ele é chamado de modelo organizador biológico. É este corpo que é desenhado no campo astral para falar como é que a gente vai ser. Então, a Vanessa vai ser baixinha, mais gordinha, menos gordinha, morena, loira, olho assim, olho assado. É essa forma do que a gente vai representar no físico é montada primeiro no campo astral, através desse corpo, né? E é esse corpo que detém todas as nossas emoções, todos os nossos registros de memória emocional, tanto desta encarnação, de tudo que a gente vive aqui, como daquelas memórias que a gente traz de vidas anteriores e que precisam vir para o nosso processo de aprimoramento e aprendizado. Tá? Vale ressaltar aqui que o corpo 5 e o corpo 4, eles só são divididos aqui, né? Corpo emocional e mental inferior, ou eu individual, eles só são divididos por uma questão estratégica de estudo, para que a gente possa entender cada um desses corpos. Porque, a bem da verdade, eles não existem um sem o outro. Não dá para ter o corpo 5 e não ter o 4, ou ter o 4 e não ter o 5. Eles são uma coisa só. Vale a gente entender que quando você estuda, por exemplo, todos os aspectos da psique humana, a gente está estudando o corpo 4 e 5 juntos, tá? Então, quando você faz um tratamento psicológico, quando a gente está falando de psicologia em si, né, de psique humana, a gente está falando da união desses dois corpos, corpo 4 e corpo 5, tá? Porque eles, na verdade, são uma coisa só. É a psique humana. Só que aqui a gente divide por uma questão estratégica de estudo. Porque um detém as emoções e o outro detém o aprendizado, detém a parte técnica. É como se a gente dissesse assim, o corpo 4 é o engenheiro e o corpo 5 é o material para a construção da engenharia. Né? A Leila gostou agora desse exemplo, né, Leilinha? Falei sua língua. Apesar que construir navio deve ser diferente, mas, em todo caso, vamos lá. Então, corpo 4, como corpo mental, né? Como corpo mental inferior, como seu eu individual, ele é um corpo que detém toda a sua memória de aprendizado 3D. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você absorve de informação, de conhecimento, é tudo aí nesse corpo 4 que vai ficar manifestado, né? E ele vai atuar em conjunto com o corpo 5. Então, só do que eu estou falando agora para vocês, dá para vocês entenderem que está aí grande parte das nossas questões aqui na 3D, né? Porque é onde está manifestadas as nossas crenças, os nossos processos limitantes, as nossas dores, os nossos traumas, ou seja, todos os desequilíbrios, né, os possíveis desequilíbrios que a gente vem a manifestar no agora, eles estão conectados com esses dois corpos, né, com o corpo 4 e com o corpo 5. Eu vou explicar os outros 3 para a gente depois entender uma relação que existe entre eles, tá? Corpo 3, que é o corpo mental superior, ou o nosso eu infinito, é o nosso eu superior, sabe aquele famoso eu superior que a gente vive querendo se reconectar? Né? É esse cara. É aquele mental que tem toda a informação do que nós viemos fazer nessa encarnação.
é ele que senta com o engenheiro, o corpo 4, e passa o projeto, né? Ele tem o projeto de vida. E é ele que vai dizer para o engenheiro, olha, precisa ser assim, precisa ser assado, tem que ter tamanho, tem que ser mulher, tem que ser homem, vai fazer isso, tem que fazer aquilo, programa para isso, programa para aquilo. E aí o nosso engenheiro senta, constrói um modelo organizador biológico, e aí eles juntos vêm manifestar isso através do duplo etérico no corpo físico. Mas quem deu a dica, né, quem deu o projeto, ou seja, o dono do projeto, é o corpo 3, é o nosso eu superior. Vanessa, mas se esse cara é o corpo 3 e é o engenheiro, o dono do projeto, ele que sabe tudo que vai ter que acontecer, por que é que quando chega aqui eu não sei quem eu sou? Eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por que que eu fico perdido nesse caminho? E esse cara que está aqui foi quem mandou eles fazerem o que precisa ser feito para que eu chegasse nesse ponto, né? E eu vou dizer para vocês, isso acontece por um único motivo. No momento em que a gente encarna na 3D, no momento em que a gente entra na densidade energética do planeta, a gente muitas vezes, e nem só, eu diria diferente, não é no momento em que a gente entra na densidade do planeta, e sim no momento em que a gente recebe a educação dessa psique, tá? Porque quando você é criança, até os 6, 7, 8 anos de idade, você é a manifestação pura desse cara aqui. Você fala o que você pensa, você fala o que você sente, você não vê maldade, você não tem medo, você se joga, você vive a vida, você dá risada, né? É como se a gente estivesse olhando aqui, né? Até os 7, 8 anos, a gente vê a manifestação desse cara aqui, desse corpo 3, quase que inteiramente nesse corpo 7. Ele é ele, e ponto. Né? Ele não está preocupado se a pessoa vai ficar chateada, se é aquilo mesmo, se não é aquilo mesmo, se eu posso, se eu não posso, né? Se eu voo. Se a criança, se você falar para ele que ele voa, ele vai lá e pula e voa. Ele não fica se questionando se ele pode ou não voar, né? Se aquilo vai dar certo ou não, se ele tem medo daquilo ou não. Então, até essa idade, até a gente entrar na caixinha do nosso movimento de educação, a gente simplesmente é esse corpo 3. A gente manifesta a sabedoria dele em toda essa estrutura que a gente tem aqui. Mas depois que a gente entra nesse processo de educação, de se adequar à nossa sociedade, de se adequar ao coletivo, numa linguagem mais psicológica, a gente poderia dizer que quando o nosso superego se estabelece, né, a gente simplesmente começa a fazer uma cisão desse contato aqui com esse corpo 3. Então, a gente cria uma barreira de conexão. Vocês já devem ter ouvido, quantas de vocês, me conta aqui, ouviram falar assim, eu preciso me reconectar. O processo de despertar passa por um movimento de reconexão. Uhum. Reconexão e reconectar por um único motivo, porque desconectou. Aqui, ó. É exatamente aqui que desligou. É nessa instância que a gente desconecta. E a gente passa a vida buscando essa reconexão, exatamente. Que é a reconexão do nosso quaternário inferior, que são esses 4 corpos aqui, com o nosso ternário ou com a nossa tríade superior, tá? Onde o corpo 3 é o intermediário desse processo, é o nosso eu superior, que sabe o que a gente veio fazer aqui, que tem todas as informações, que tenta ficar passando essas informações para a gente por vários meios diferentes, e às vezes a nossa cabeça dura aqui do corpo 4 não processa, não absorve. E ele está diretamente conectado com o nosso corpo búdico, que é o nosso grande banco de dados multidimensional, que tem aí todas as informações de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que precisamos fazer, né? Um corpo que contém a nossa alma consciencial aqui dentro, né? Então, tem aqui todos os nossos registros acásticos humanos dentro dessa instância do corpo búdico. E depois o corpo átmico, que é a nossa centelha divina, que é o nosso espírito em si, e que eu costumo dizer que é o fractal do nosso espírito, ou seja, é o pedaço da luz que a gente representa manifestado
no aqui e no agora, né? Faz parte do que a gente vai chamar de mônada, em algumas instâncias e alguns entendimentos aqui, tá? Então, este corpo 1, este corpo 2 e este corpo 3, eles são corpos perfeitos. Ninguém trata esses corpos. A gente não está aqui para tratar nem para ajustar esses corpos. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho hoje, seja ele físico, emocional, mental, energético, ele é todo trabalhado aqui, ó, nessa instância. E quando a gente faz um trabalho espiritual, a gente faz um trabalho exatamente para liberar essa conexão, para permitir que nós nos conectemos com o nosso espírito. Então, a gente não vai tratar esses corpos, mas a gente vai equilibrar esses 4 para que ele possa conversar com a informação que vem desse cara através desses 2 aqui, tá? Então, esse é um grande sistema de funcionamento do nosso psiquismo, do nosso contato com a nossa realidade, do nosso contato com quem a gente foi, com quem a gente vai ser, e com tudo aquilo que a gente precisa manifestar aqui. E é um movimento natural de reconexão entre esse quaternário inferior e essa tríade superior para quem começa um movimento de despertar. Então, assim, quando você fala assim, o fulano está desperto, ou eu comecei um movimento de despertar, significa que você começou a caminhar em direção à reconexão dessas 2 instâncias que a gente está vendo aqui, a tríade superior e o quaternário inferior. Fica claro para vocês como é que isso funciona? Como é que esse sistema funciona desses corpos? É importante a gente entender isso, porque todo o trabalho que vai ser feito dentro do ciclo é um trabalho para que a gente cada vez mais prepare esses 4 caras aqui para conseguir ouvir, para conseguir entender, para ter clareza de percepção do que esse corpo 3 está falando, né? Cada vez mais a gente está trabalhando todos esses 4 caras aqui para que eles possam literalmente manifestar toda essa experiência que existe aqui nessa tríade superior. Quando a gente fala assim, ó, sempre que vocês me ouvirem falar, para ser mais de quem você é, para ser mais de quem nós somos, o que eu estou dizendo? Que todo o trabalho que está sendo feito aqui nesse sistema de corpos sutis está sendo feito para que você manifeste mais desse corpo 1 neste corpo 7. A gente está trabalhando todos esses caras aqui, ó, esses 4 caras aqui de baixo, para que eles estejam prontos para que esse cara aqui seja idêntico a esse aqui. Tenha todas as informações, manifeste tudo o que esse cara faz, tudo que ele sabe, tudo que ele entende, né? É para que essa manifestação possa acontecer aqui e agora. Tá? Por isso a gente fala tanto dessa importância da presença, de estar presente no aqui e no agora, porque esse é o caminho, né? Quanto mais aterrado eu estou, quanto mais conectado com a Terra eu estou, e vocês vão ouvir a gente falar muito, a chave para a liberdade é estar totalmente presente no corpo, porque quanto mais aterrado eu estiver conectado com a Terra, mais eu permito que este cara que é conectado com as estrelas se manifeste aqui no planeta, porque é esse o nosso objetivo, né? Não é a gente desencarnar e ir para algum lugar evoluído, é trazer a evolução para cá. Esse é o propósito de tudo que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos aqui por esse motivo, só que isso começa com a gente, né? Não dá para a gente evoluir o planeta se a gente não fizer essa conexão e não trouxer esse cara para existir no aqui e no agora. Beleza? Tá dando para compreender e para seguir, gente? Tranquilo? Tá todo mundo de câmera fechada. Ai, não consigo ver vocês. Sim. Tá dando sono? Ah, que sono aqui, tá bom, Abessa? Maravilha. Então, esse é o ponto onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai mexer na parte dos corpos sutis, ok? Corpos sutis conversam diretamente com os chakras, tá? A gente tem uma conexão direta e atuação direta, né, de energia entre os corpos e os chakras, porque cada vez
que eu tenho uma manifestação que acontece aqui, ó, no que a gente vai chamar de psique, que é o corpo 4 e 5, essa informação vai passar para o corpo etérico e vai passar para o corpo físico. Por onde? Pelos centros de força, né? Pelos chakras. Essas informações chegam até o corpo físico exatamente por aí, tá? Então, aqui é muito importante a gente entender esse funcionamento. Seguindo, né, dentro desse conceito e de todo o trabalho que a gente vai realizar, o que vai acontecer? Além dos chakras e dos corpos sutis, a gente vai trabalhar com a malha de calibração universal. Tá? E trabalhar com a malha de calibração universal significa trabalhar com todo esse sistema que vocês estão vendo aqui, ó, com esse monte de fio de luz dourada, né, com esse monte de fibras de luz, que é como a gente chama, que envolve tanto os corpos sutis como os chakras. Aí tem gente que pergunta assim para mim, Vanessa, os corpos sutis estão dentro ou estão fora da malha de calibração universal? E eu brinco e falo assim, está dentro e está fora, né? Porque é uma estrutura que a gente vê aqui, ó, no desenhinho, né, assim, um além do outro, exatamente para que a gente compreenda que o corpo 7, que é o corpo físico, é esse que está manifestado aqui. Os outros corpos, a gente vê como corpos mais sutis, ou seja, como corpos que estão numa instância mais elevada. Mas o fato dele ser mais sutil e estar numa instância mais elevada não quer dizer que ele está fora de nós, muito pelo contrário. Né? Quando eu quero atingir a minha emoção, eu tenho que ir para dentro. Quando eu tenho que entender minha mente, eu tenho que ir para dentro. Né? E eu diria para vocês que, assim, todas as conexões desses corpos acontecem no nosso canal central de energia, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Esse fio dourado mais grosso que tem aqui no meio, tá vendo que tem até a corzinha dos chakras aqui definidas nele, ó? Aqui também nessa imagem dá para ver melhor, né? Por quê? Porque corpos sutis, chakras e malha de calibração universal, eles convergem no canal central, tá? Que é exatamente nesse ponto que vocês estão vendo aqui, que fica exatamente no centro do nosso ser e que representa o nosso aqui e agora, representa o nosso presente, tá? Neste sistema chamado de malha de calibração universal, que nada mais é do que a manifestação do nosso campo eletromagnético como ser humano no planeta, nós temos uma composição nesse sistema. E que composição é essa? Nós temos 24 fibras de luz e energia, que são esses fios que vocês estão vendo aqui, cujas fibras estão distribuídas da seguinte maneira: 3 fibras na nossa frente, 3 fibras na parte de trás, 3 fibras na lateral direita, 3 fibras na lateral esquerda. E depois nós temos mais 3 na diagonal direita na frente, 3 na diagonal esquerda na frente, 3 na diagonal direita atrás e 3 na diagonal esquerda atrás. Isso compõe 24 fibras ao total. As 12, frente, trás e laterais, estão aproximadamente a 60 centímetros do nosso corpo. E as outras 12, que são as 4 diagonais, estão a aproximadamente 30 centímetros do nosso corpo. Fazendo uma manifestação, que deixa eu mostrar para vocês, como essa aqui, ó. Então, frente, trás, lateral direita, lateral esquerda, diagonal da frente e diagonal de trás. Se vocês contarem aqui, ó, cada bolinha dessa representa uma fibra passando. Se vocês contarem, e aqui é o topo da cabeça, né? Como se a gente estivesse olhando essa imagem assim de cima, olhando de cima para baixo. Vocês vão perceber que a gente tem 12 fibras que estão mais longe do corpo, a 60 centímetros, e mais 12 fibras que estão mais próximas do corpo, a 30 centímetros. Essas fibras são longas fibras que contêm informações, ok? Informações de todas as nossas experiências vividas, ou seja, todas aquelas informações que estavam aqui, ó, nesses campos, tanto emocional como mental, circulam por esse sistema
de energia, ok? Então, vocês devem estar vendo aqui umas bolinhas branquinhas, ó. Quando isso está em movimento, essas bolinhas ficam circulando nesse sistema. E elas representam exatamente esses processos. Nossos medos, nossas preocupações, nossos traumas, nossas dores, os nossos registros de memória, aqueles que são bons e aqueles que não são, os nossos potenciais, ou seja, todas aquelas nossas possibilidades de realização, que muitas vezes a gente não tem nem ideia do que é, elas já estão aí intrínsecas dentro do nosso campo eletromagnético. Depende de nós ativar ou não esses discos. E quando a gente está trabalhando com a malha de calibração, o que a gente faz o tempo todo é isso: ativar e desativar discos de luz. Desativar aquilo que não serve mais para a gente e ativar aquilo que é o que a gente quer. Tá? Então, parece até simples demais, né, quando a gente explica dessa forma, porque o fato é isso, é você olhar para um monte de ciclo de discos de luz e falar, esse aqui eu quero, esse eu não quero, então eu não quero, desliga, esse eu quero, acende, esse eu não quero mais, apaga, aquele eu quero, então coloca energia nele. É isso que a gente vai fazer quando a gente estiver mexendo no nosso campo eletromagnético e na nossa malha de calibração. Eu disse para vocês, hoje, agora, aqui no final, a gente vai fazer o quê? Um ajuste desse sistema. Então, a gente vai preparar esse campo, preparar esse sistema para que essas energias possam circular de uma forma mais harmônica e que a gente possa ter mais clareza do que eu quero e o que eu não quero, o que serve para mim e o que não serve mais para mim nesse momento, né? Para que a gente possa desconectar aquelas experiências que não servem mais para nós nesse momento do agora, tá bom? Então, como eu disse, o canal central de energia representa o nosso presente, as fibras da frente nos conectam com o nosso futuro, com as nossas possibilidades, as fibras de trás com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, com toda a nossa capacitação pessoal, as fibras da lateral direita com aquilo que nós damos para o mundo, todas as energias que eu dou para o mundo, e as fibras da esquerda, aquelas energias que eu recebo do mundo. Por isso que a gente fala muito sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, porque quando essa calibração não está ajustada, a gente fica capenga, né, de um lado desse sistema. E isso faz com que o sistema todo se torne um sistema atravancado e não tenha fluxo. Ok? Por isso que uma das coisas mais importantes para que a gente alinhe, né, todas as nossas saúdes é a gente poder calibrar a energia do dar e do receber para que a gente tenha fluxo nesse campo e que todas as saúdes possam fluir de forma adequada e de forma harmônica, tá? Lembrando que todo esse sistema ele vai funcionar exatamente como funciona o campo eletromagnético do planeta, né? Da mesma maneira que a gente tem uma circulação toroidal de energia no planeta. Lembrando sempre, gente, que a gente é um microcosmo do macrocosmo. Nós somos o universo, né? Nós estamos para o planeta Terra, assim como as nossas células estão para nós, assim como o planeta Terra está para o sistema solar, assim como o sistema solar está para a galáxia, assim como a galáxia está para o sistema universal e assim como o universo está para o multiverso. É micro do macro, tá? Não podemos deixar de olhar para isso nunca, tá? Somos o universo, literalmente. E a gente, na malha de calibração, tem dois pontos que são cruciais e importantes para nós, que é o que a gente chama de centro de cima, que é um ponto que está aproximadamente a 60 centímetros da nossa cabeça, que nos conecta com a energia das estrelas, e o nosso centro de baixo, que está a 60 centímetros abaixo dos pés, e que nos conecta com o centro do cosmos. Tá? Algumas pessoas me perguntam, Vanessa, é o chakra a estrela da Terra, a estrela da alma? Não. O chakra estrela da Terra, a estrela da alma está aproximadamente a 15 centímetros abaixo dos pés e acima da cabeça, tá? Então, o centro de cima e o centro de baixo está muito mais conectado com a energia de alfa e ômega, que são os chakras mais ainda elevados do que o estrela da alma e o estrela da Terra, tá? Vanessa, agora você me confundiu toda, porque você falou que tinha 7 chakras, agora você já está falando de um monte para cima e um monte para baixo. Tem muitos, lembra que eu falei? São milhões de chakras, e existem chakras que vão além dos 7,
né, que estão além do nosso corpo, inclusive, porque a gente vibra energia, ó. A malha já está a 60 centímetros, o nosso Merkaba vai estar a 8 metros de raio de nós. Então, as nossas energias, elas se expandem além do nosso corpo físico, tá? É importante que a gente tenha essa informação. A gente não vai entrar aqui no detalhe de todos esses chakras, né? Mas, por exemplo, quando a gente for trabalhar com a cura ancestral lemuriana, eu vou trazer um pouquinho dessa informação para vocês, porque na cura ancestral a gente vai trabalhar com 18 chakras, pelo menos, tá? Nesse alinhamento aqui do nosso canal central. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Então, a gente vai... Maravilha, valeu, Lênia. A gente vai seguindo, né? Então, aqui uma imagem da nossa vista superior da malha, para que vocês possam ter, né, essa ideia geral aqui de como é essa visão da malha de calibração. E esta relação da malha de calibração com o sistema que é o nosso Merkaba. Aqui vale a gente fazer algumas informações, né, trazer algumas informações para vocês, que é assim. Merkaba é um sistema, é um veículo de luz, né? A Lelinha falou que essa imagem é linda. Eu não sei qual que é mais legal, né, Lila? Eu sou apaixonada por ela, na verdade. Tudo que tem essa cara, né, multidimensional, eu gosto demais. E eu diria para vocês que o Merkaba é o nosso veículo de luz, é um veículo de luz interdimensional que nos permite, né, transitar entre as dimensões, ok? E que ao longo do tempo ele foi sendo estagnado, vamos dizer assim, conforme a gente foi perdendo a nossa capacidade de quanticidade de DNA. Ou seja, quanto mais a gente foi perdendo o nosso nível de consciência, né? Quanto mais a consciência humana foi sendo reprimida e foi adormecendo, vamos chamar assim, mais o nosso Merkaba foi ficando travado e ficando estagnado. Então, muito do nosso trabalho hoje é justamente o de acordar, né? Ou seja, despertar a consciência humana para começar a movimentar novamente o nosso sistema mercádico, tá? E o que vale ressaltar aqui, que eu sempre gosto de falar, que essa imagem não é uma imagem que está em proporções corretas, tá? É só para a gente visualizar como é que isso se manifesta. Mas por quê? A malha está a 60 centímetros do nosso corpo e o Merkaba está a 8 metros de raio do nosso corpo. Então, ele é muito maior do que o sistema de calibração que está aqui a 60 centímetros do nosso sistema, tá? Do nosso corpo físico, aliás. Então, mas vale a gente ressaltar que nós estamos em um momento planetário em que esse sistema de Merkaba ele está em evolução. Então, a gente pode falar, em alguma das aulas que eu dou, ou em alguns momentos que a gente vai falar disso ainda, existe todo um estudo de Metatron a respeito desse sistema merquívoco, que é um processo de evolução do Merkaba. Vocês podem ouvir falar Merkaba, Merkabah ou Merkaba. As 3 formas estão certas, elas estão relacionadas com a pronúncia está relacionada com a língua, tá? Ela é oriunda da língua hebraica, então tem várias formas de falar, assim como tem em alguns lugares que vocês vão ver escrever com H no final, né? E aí, quando tem o H, tem essa indicação de Merkabah, tá? Mas pode ser falado das 3 maneiras. E esse sistema, ele é um sistema que está em evolução. Então, a gente está evoluindo o formato deste Merkaba. A gente está saindo de uma estrela, né, de tetraédrica de 8 pontas em um giro contra-rotatório, porque cada um deles gira para um lado diferente. A gente está evoluindo para um sistema onde esse giro passa a ser um giro único, né, para uma única rotação, que é uma rotação anti-horária. Depois a gente passa para uma estrela de 12 pontas, e depois a gente passa com rotação ainda anti-horária. Depois a gente passa para uma estrela de 20 pontas, onde a gente começa a ter ainda um único giro, e depois a gente vai para uma estrela de 24 pontas. Tá? Então, é um sistema que vai mudando. Eu falo que a nave vai ficando mais equipada, né? Vai ficando mais brilhante, vai mudando de formato. A gente começa a ter uma nave mais estruturada, né? Uma nave mais cheia de balagandãs ali para a gente poder acessar mais coisas. E muitos de nós, né, que estamos nesse processo de despertar, já
está movimentando esse Merkaba num nível diferenciado, permitindo que ele se mostre já numa outra estrutura, né? Já saindo dessa visão de vibração polar, que é essa rotação contra esse contragiro, né? E partindo para um giro de uma única mão, que é o giro não o giro do segundo sistema merkívaco, tá bom? Então, esse sistema é o que nos conecta multidimensionalmente, né? A gente quase não vai falar dele dentro do nosso trabalho do ciclo, mas o nosso trabalho do ciclo vai nos levar a auxiliar esse processo de evolução desse sistema, né? É uma consequência. A PEG costuma dizer muito para a gente que a nossa malha de calibração, que é onde a gente trabalha, por exemplo, nas séries mestras, é a malha que vai ter o motor desse Merkaba. Então, quanto mais calibrada essa malha, mais esse sistema tende a girar e a evoluir. E o nosso foco lá na última sessão, que é a cura ancestral lemuriana, vai ser exatamente o foco de trabalhar nesse sistema merkívaco, né? De sanar as dores e os processos desse sistema para que ele volte a funcionar num nível de consciência mais elevado. Certo? Dúvidas? Eu quero que vocês me perguntem aquilo que vocês quiserem agora, se é que vocês querem, porque vocês são tão quietinhos. Não estou acostumada a dar aula para a gente assim. Então, todo mundo tão quietinho desse jeito. Me contem. Deixa eu abrir aqui a galeria para ver vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário com relação a esse contexto do que a gente colocou aqui hoje? Que a hora voa. Eu só estou vendo aqui a hora voando. Tirando isso. Não? Ninguém quer falar? Ah, a Ana Paula está falando, lindo aprendizado, obrigada. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço. Eu brinco com o pessoal, eu lembro que teve alguém que falou para mim, eu nem sei se foi das meninas que estão aqui, que são do facilitador, que um dia eu falei assim, e aí, foi a turma da Cida, eu já não lembro mais. E aí, entender, ninguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Aí eu falei, gente, como assim, né? Mas vocês têm dúvida porque vocês... Aí alguém, não, minto, alguém falou assim, eu vou te falar sinceramente, eu não posso falar que eu não tenho dúvida, ou que eu tenho ou que eu não tenho dúvida, porque eu não entendi nada. Eu falei, nossa! Aí depois a pessoa explicou, não, mas não foi porque não foi explicado, é porque é muita informação, eu ainda não consegui processar. Então não dá para ter dúvida, porque eu ainda não processei. Eu falei, nossa, quase me matei agora. 2 horas de aula, eu não entendi nada. Eu falei, nossa senhora, agora eu vou... não sei nem para onde correr, né? É que nem na aula do facilitador, que você falou, vocês entenderam tudo? Sim. Tá tudo tranquilo? Tranquilo, não. Tranquilo nem pensar, né? Aliás, eu preciso mudar essa palavra, né? Porque tranquilo não é bem a resposta. A Ana Paula falou que não está conseguindo abrir a câmera, mas está adorando. Legal. Realmente, é muita informação, né? Até para vocês entenderem, quando a gente faz a formação do facilitador de autocura, que é uma formação que até as meninas estão fazendo, né? A Ana Beatriz está fazendo, a Leila está fazendo, a Cida já fez, que é uma formação de 1 ano, a gente tem uma aula que é uma aula de dia inteiro para falar desse tema que é a anatomia energética, né? Porque tem muito contexto, tem muita informação. Então, aqui, a nossa proposta aqui é poder dar uma introdução, né? Para que vocês consigam realmente entender como é que funciona esse trabalho dentro desse sistema de anatomia energética. Mas eu sei que é bastante informação e eu sei que eu falo demais, então eu tento até me policiar para não trazer, né, tudo de uma vez, para não ficar também realmente confuso para vocês compreenderem, tá? Mas é interessante saber que a gente sempre vai abordar um pouquinho desses assuntos, né, dentro do trabalho do ciclo, né? Samanta está falando que é sempre muito bom me ouvir, que bom, legal, tá? Bom saber. Porque a gente vai sempre trazer essa comidinha aí para a mente, sempre dando informações de como é que vai estar funcionando
esse sistema dentro do nosso trabalho no ciclo, tá bom? Eu vou, como já são 15 para as 10, né? E eu me comprometi com vocês que a gente ia trabalhar das 8 às 10, eu gosto de cumprir meu horário, a gente vai partir para a nossa ativação desse campo. É uma ativação curta mesmo, então eu já estava programada para realizar ela em mais ou menos 15 a 20 minutos no máximo. Então, a gente vai usar esse tempo para fazer esse processo. A Aninha está falando que vai precisar sair, não tem problema, Ana, fica tranquila. Tá? Depois, se você quiser, eu vou liberar essa gravação lá no grupo, e essa gravação depois também vai subir para a plataforma onde vai ficar todo o ciclo lá. Então, quem quiser, né, que for acessar depois vai ter acesso, e quem estiver aqui no grupo vai receber a gravação no grupo, tá? Então, se você quiser depois fazer essa ativaçãozinha pela gravação, fica à vontade, tá bom? Tranquilo. Eu vou colocar, então, aqui para a gente, para fazer esse processo. A Leila disse, mas esse tema é apaixonante, você é sensacional, aprende a nossa atenção por horas. Eu fico vermelha, Leila, não pode falar assim, que eu não sei receber elogio. A pessoa ainda está aprendendo a fazer isso, entendeu? Mas legal, eu fico super feliz que possa, né, compartilhar isso de uma maneira que vocês gostem, que vocês entendam, porque eu acho que isso faz parte desse processo da ampliação de consciência, né? E quando a gente consegue fazer esse movimento, é exatamente aquilo que eu vim fazer aqui, né? Poder compartilhar conhecimento para ampliar a consciência. Quando eu consigo alcançar esse objetivo, eu fico mega feliz, porque eu pago o meu carnê do lado de lá, né? É assim que eu entendo esse movimento, tá bom? Então, eu vou colocar uma musiquinha, porque eu sempre gosto de fazer essas ativações, a gente sempre trabalha essas ativações com um pouquinho de música. Sempre uma música que não tem letra, né? Uma música instrumental, que eu vou colocar e pedir para vocês darem uma olhada como é que está o volume. E, na sequência, a gente vai fazer esse trabalho de ativação. Vocês podem ficar à vontade. Se quiser fazer deitada, se quiser fazer sentada, fecha os seus olhos, pode fechar sua câmera, não se preocupe, tá? Pode ser que você relaxe a ponto de dar uma apagadinha, né? E às vezes as pessoas não voltam, inclusive, na aula. Vai dali e já morre mesmo, dali mesmo. E tá tudo certo, não tem problema, tá? Não se preocupem com isso. Por isso que sempre a gente deixa a ativação para fazer no final. Porque aí, se você, né, já emendar ali, fica à vontade para descansar, para relaxar e para seguir com o seu sentir, tá bom? Eu vou colocar uma mosquita aqui e vou pedir para vocês me dizerem como é que está o volume aí para vocês, se vocês estão conseguindo ouvir. Não? Deu para ouvir agora? Não. Não? Ainda não? Não. E agora? Não. Deixa eu fazer diferente, então. Deixa eu compartilhar pelo computador, que eu acho que vai ficar, talvez fique melhor. Deixa eu só ver como é que eu vou colocar ele aqui para vocês. E aqui estava bem alto. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu vou... Veja se vocês vão ouvir. Deixa eu ver aqui. Agora sim? Como é que está o volume? Tá bom. Tá bom? Aumentar ou abaixar, Sá? Aumentar um pouquinho? Eu não vou aumentar muito, porque no começo ela é mais baixinha, depois ela aumenta sozinha, senão vai dar um boom no ouvido de vocês, tá bom? E ela é mesmo para ficar assim, mais baixo que o tom da minha voz,
Só para ficar um fundinho para vocês, tá bom? Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Se conectar com o seu interior. Respirar profundamente. Permitir que a energia circule pelo seu canal central, subindo e descendo, desde o seu centro de baixo até o seu centro de cima. Tome mais uma respiração profunda. E vá percebendo essa energia passar por cada um dos centros de forças que nós vimos hoje, desde o seu chakra básico até o coronário, chegando até o centro de cima. E você pode também sentir a energia em suas mãos. Você pode trazer as suas mãos uma para perto da outra, sem tocá-las, mas apenas juntando-as próximo uma da outra e afastando. Enquanto você sente, percebe, imagina ou pensa nesta energia que se movimenta entre as suas mãos. Aqui você ganha consciência de que esta energia é você. Você como um ser multidimensional, que neste momento pode convidar a si mesma para trabalhar com essa energia. Eu vou pedir a você que leve a sua atenção para 60 centímetros abaixo dos seus pés, agora em seu centro de baixo, de maneira que você possa sentir a energia abaixo dos seus pés, e que você verbalize silenciosamente ou em voz alta as palavras a seguir juntamente comigo. Do potencial infinito dentro de mim, ao potencial infinito dentro de vocês, e em honra às nossas crenças únicas, nós começamos. Sinta, perceba, imagine ou pense na energia da totalidade e do aterramento dentro de seus pés. Lembre-se que nós estamos em um lugar onde o tempo e o espaço estão suspensos. E que isso nos permite falar em uma linguagem de luz e energia. Tome mais uma respiração profunda, pois nós agora vamos nos focalizar em nosso coração. Leve as suas mãos para a área do seu coração, do seu centro cardíaco, pois nós trabalharemos na purificação deste centro, tanto na parte da frente como na parte de trás do corpo. Nós vamos aqui expressar a intenção de acelerar a evolução da clareza dentro do centro do seu ser. E ainda com foco no coração, mas agora principalmente na parte das costas, nós tomamos mais uma respiração profunda para novamente expressar a intenção de acelerar a evolução da clareza dentro do centro do seu ser. Respire profundamente mais uma vez e lembre-se que o ar que você respira é informação que você pode colocar para dentro do seu sistema energético. A
água que você sorve também leva informação para dentro do seu ser. Focalize sua atenção, então, em seu centro cardíaco superior, esta área do timo. E você pode levar as suas mãos para esta área também. Lembrando que nós estamos focalizando tanto a parte da frente como a parte de trás do seu corpo. Saiba que esta é uma energia universal e que está sendo agora definida como uma energia de apoio e de honra. E que você pode receber o quanto desejar. Muito bom. Leve então a sua atenção para a área das suas costas. Focalize tanto o seu centro cardíaco superior, como a região da sua lombar, na altura de seus rins. Pois nesta área do seu corpo, nós temos muitas energias de medos, frustrações e preocupações que ficam ancoradas nesta área dos rins. Primeiramente, nós vamos nos focalizar na altura do seu rim direito. E vamos expressar a intenção de descarregar estas energias de frustrações, medos e preocupações, encorajando ainda mais a sua postura energética de autossuporte. Em seguida, você leva a sua atenção para o seu rim esquerdo, onde mais uma vez você se concentra nas energias e expressa a intenção de descarregar as energias de frustrações, medos e preocupações, encorajando ainda mais a sua postura energética de autossuporte e de apoio. Em seguida, você pode focalizar a sua atenção na energia que está na base de sua coluna, naquela área do seu chakra básico. E então você pode sentir, perceber, imaginar ou pensar na energia que vai subindo por toda a sua coluna, passando por trás do seu pescoço, passando por trás da cabeça, por cima da cabeça e saindo pela altura do seu terceiro olho. Nós aqui expressamos a intenção de fortalecer a sua coluna espiritual e as suas decisões espirituais para que você seja um exemplo brilhante de grandeza em sua vida diária. Sinta, perceba, imagine ou pense nessa energia subindo mais uma vez por toda a sua coluna, passando por trás do pescoço, por trás da cabeça, pelo topo da cabeça e saindo pelo terceiro olho. Tome mais uma respiração profunda e leve a sua atenção novamente ao seu centro cardíaco superior, colocando as suas mãos nesta área. E respire profundo novamente. Faça essa respiração 3 vezes. Perceba que este é um lugar puro de centramento e paz que está sempre aí para você. A área do seu centro cardíaco superior
é sempre um centro de paz. E você, então, poderá agora se focalizar na área de sua nuca, um ponto estratégico onde a energia entra e circula por toda a sua coluna. Esteja consciente da sua própria luz e energia, enquanto você irradia essas frequências para frente, para os lados, atrás, acima e abaixo do seu ser. Pois este trabalho que acabamos de realizar fortalece a sua malha energética e aprofunda a sua conexão com a energia da Terra, sendo que a sabedoria do seu corpo vai sempre conduzir essa energia exatamente para onde for mais necessária e para o seu maior bem. A conexão com a Terra permite que você faça um alinhamento direto com esta energia da Terra e das estrelas, reconhecendo cada vez mais o seu potencial como uma semente estelar. Tome mais uma respiração profunda, relaxe as suas mãos, seus braços, pois neste momento eu te honro e honro o potencial infinito que existe dentro de você. E assim nós nos mantemos prontas e preparadas para iniciar esta jornada da fusão com a mente universal que faremos nos nossos próximos 2 encontros. Assim é e assim será para todo sempre. Lentamente, você pode tomar outra respiração profunda e ir movimentando o seu corpo. De acordo com o seu sentir. Muito bem. Quando você sentir que está pronta, que é o momento certo, pode abrir os seus olhos, voltar para o seu estado de alerta. Muito bem. Muito bom. Todas aí? Alguém caiu. Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Maravilha, Moniquita. Muito bem, mocinhas. Olha, não foi 10:10, mas foi 10:02, tá? 22:02. Para a gente fechar. Muito bom. Meninas, então é assim, a gente fecha hoje, vou deixar vocês, né, calibrando aí essa energia um pouquinho mais. Percebam, né, como vocês se sentem hoje, como se sentem amanhã. Leilinha falou muito bom, gratidão, beijinhos. Dá uma apagada normal, tá? Não tem problema, tá? A gente vai e volta mesmo, super. Mas tenham sempre a certeza de que o processo acontece, né? A gente recebe o processo completo, mesmo que numa terceira linguagem, tá? Fiquem tranquilas com relação a isso. E aí a gente fica, né, pronta para se encontrar na quinta-feira que vem, tanto no dia 17 como no dia 24. Eu sei que no dia 24 tem jogo da Copa, né? Depois que eu marquei tudo, que eu vi que tinha jogo da Copa à tarde, mas eu estarei aqui firme e forte, mesmo que vocês forem comemorar o jogo em outro lugar, se o Brasil ganhar, eu estarei aqui.
Mas se vocês não conseguirem, né, entrar presencial, como eu falei, né, ao vivo, as gravações também vão ficar disponíveis e eu vou compartilhar lá no grupo com todo mundo, tá bom? Sintam-se à vontade ainda, gente, mesmo depois de já ter assistido essa aula e tudo mais, de compartilhar o link do grupo com outras pessoas que eventualmente queiram, porque as pessoas que entrarem no grupo depois, mesmo depois dessa aula e depois dos outros dias, eu vou disponibilizar o material gravado também, tá? É aquela história, quanto mais gente estiver sendo calibrada, mais a gente está trabalhando a calibração do planeta. Então, compartilhem, né? Se vocês gostaram, se vocês acharam que é legal, que faz sentido, compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem se interessar por receber esse trabalho, por conhecer um pouco mais sobre isso, porque a gente vai, dessa maneira, trabalhando a consciência num nível coletivo. Tá bom? Então, beijo gigante para vocês, durmam bem. Até quinta que vem a gente se vê para trabalhar a nossa fusão com a mente universal. Os caminhos estão todos dentro de nós. Ok? Ok, Beijinho. boa noite. Gratidão. Beijo. Boa Até. noite. Tchauzinho. Boa noite.